ganhava um pontinho. Tá bom, a palavra está com vocês aí. A gente vai alternando, né? Eu acho que é melhor um só projetar, né? A tela. Pode ser. Quer projetar aí ou quer que eu projete? Você que sabe. Na verdade, eu vou querer usar o ponteirozinho, sabe? Aí eu não sei. Ah, você pode projetar aí, então. Posso? Uhum. Então vou projetar, só um segundinho. Tá dando pra ver? Tá aí já, beleza. Beleza. Aí eu vou avisando então para você passar, beleza? Show de bola. Então vamos lá. A gente vai apresentar então um método paramétrico para estimação de superfícies em ensaio por ultrassom. E essa é uma das várias frentes de trabalho do projeto AUSPEX, que é o Advanced Ultrasound Signal Processing for Equipment Inspections, que é um projeto em parceria com a Petrobras. O Thiago Khalid é aluno de Engenharia Elétrica e está desde abril desse ano no projeto. E eu sou professor da ELT e estou no projeto desde o início, lá em 2018. Pode passar aí, Thiago. Então eu vou fazer uma dobradinha aí com o Thiago. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução aí sobre a motivação do trabalho. Aí cada um vai falar a parte que desenvolveu. Eu vou apresentar a formulação do problema 2D, que já serve para inspeções por ultrassom em seções transversais, que é o tipo de ensaio mais comum que a gente faz em tubulações. Depois o Thiago vai falar da formulação em 3D que ele fez. E formulação aqui, basicamente, significa montar uma função custo que caracteriza o problema inverso. A gente já vai ver ali. Então, cada um fez uma parte das formulações aí. E aí, eu vou comentar rapidamente como que é o algoritmo de solução do problema inverso formulado. Aí o Thiago vai mostrar as simulações que ele fez no simulador SIVA, que é um simulador de ensaios não destrutivos para ultrassom, para outras técnicas também, mas a gente usa para ultrassom. E aí a gente finaliza fazendo um pequeno brainstorm aí dos próximos passos possíveis para esse trabalho. Então pode passar aí, Thiago. Bom, identificação de superfície para ensaios com ultrassom se aplica principalmente em ensaios por imersão, que é o que está representado naquela figura da direita ali, onde a água faz o acoplamento entre o transdutor e o espécime que está sendo inspecionado. Esse tipo de ensaio por imersão é a escolha natural em ambientes submarinos, que é o foco desse projeto, né, o projeto com a Petrobras, a inspeção de tubulações submarinas. Mas mesmo em laboratório e em ambientes industriais onshore, né, em ambientes secos, é realizado esse tipo de ensaio por imersão, porque ele permite um acoplamento do transdutor com o espécime independente da geometria dos dois. Então, naquela foto da esquerda ali, embaixo, a gente tem um transdutor plano, que a gente chama de transdutor linear, fazendo aquisição numa peça que também é plana. Nesse caso, o acoplamento pode ser por contato mesmo, né? A gente coloca um acoplante ali só para melhorar o acoplamento entre os dois, mas é por contato, né? Porque as superfícies são compatíveis. No caso de uma superfície com geometria diferente da do transdutor, tem aquela imagem do meio ali, né, que tem um cilindro, dá para usar uma sapata, né, que num lado encaixa no transdutor e outro lado encaixa no espécime, mas essa solução é específica somente para espécimes com aquela geometria da sapata, né. Então você compra uma sapata, ela vai servir para um espécime com uma determinada geometria, nesse caso aí, para cilindros com determinado raio externo. Então, uma solução mais flexível e que acaba sendo mais barata é o ensaio por imersão, mesmo em laboratório, onde você mergulha todo o setup no fluido, tipicamente a água, e essa coluna d'água ali, entre o transdutor e o espécime, é que faz o trabalho da sapata, né? Faz o acoplamento acústico entre os dois. Pode passar, hein? Esse é um tanque que a gente tem ali no laboratório D006, onde a gente faz os ensaios por imersão, e aí tem duas meias canas, né, que são duas metades de
de cilindro, onde a gente fez uns furos dentro para simular as corrosões que a gente quer identificar nas tubulações submarinas. Aí tem esse braço robótico, que ele reproduz as características de um robô que a Petrobras utiliza lá para os ensaios em tubulações submarinas, mas tem tido uns problemas com esse robô. Então a gente tem feito um ensaio mais utilizando esse setup que a gente criou aí. O Everton e a Tatiana bolaram, que são o mestrando e a doutoranda aí do projeto, bolaram essa solução ali com essa rosca, e o Everton imprimiu em 3D a rosca ali, e dá para ir girando a tubulação aí durante a inspeção, e aí vai fazendo os disparos de ultrassom e as inspeções. Então aí é a inspeção por imersão, né, um ensaio de ultrassom por imersão que a gente faz lá no laboratório. Tem também uns tanques menores, né, umas bacias onde a gente faz ensaios mais rápidos, mas esse aí é o nosso tanque adquirido para esse projeto aí. Pode passar, Thiago. Então, no ensaio por imersão, a gente tem velocidades diferentes, né, entre a água e o objeto inspecionado, e aí, para criar uma imagem das reflexões acústicas ali dentro do objeto, a gente precisa conhecer os tempos de percurso dos feixes de ultrassom, que é nisso que a maioria dos algoritmos se baseiam, né, os algoritmos de reconstrução de imagem. E aí ocorre uma refração na interface entre os dois meios, né, entre a água e o metal. Então a gente precisa modelar essa refração e levar isso em conta na hora de calcular o tempo de percurso entre cada elemento do transdutor e cada posição no objeto, né, que vai corresponder a cada pixel na imagem. Então eu representei ali a posição de um determinado elemento transdutor, S é o ponto onde, o A é o elemento, o F é um dos pontos possíveis, ali um dos pixels possíveis na região de interesse, e aí eu preciso conhecer o tempo de percurso do pulso sonoro entre cada A e cada F, né? E cada par desses vai ter um ponto de entrada ali, onde vai ocorrer a refração, que a gente simbolizou com S ali. Então vai acabar, o tempo de percurso vai ter aqueles dois termos ali, né? Um termo na água e um termo no metal. E para encontrar esses pontos S e calcular os tempos de percurso, a gente precisa conhecer a superfície. Então esse é o foco desse trabalho que a gente está apresentando agora. Pode passar. Aí está um exemplo de uma simulação que eu fiz no Siva. Fiz lá um tarugo, né, um cilindro totalmente maciço, com 2 furos passantes ali. E aí eu fiz a aquisição com o transdutor. E ali embaixo, do lado direito, ali está a reconstrução, né? Então ele vai reconstruir a superfície externa, e aí vai reconstruir a superfície interna, considerando já as refrações na superfície externa. E ali em vermelho, na imagem superior, está representada a superfície externa, identificada pelo algoritmo que a gente vai mostrar aí. E é a mesma imagem em cima e embaixo, só que a reflexão da superfície externa é muito mais intensa do que dos furos, né, que teve mais atenuação, teve perda de energia na mudança de meio ali, então o eco que a gente recebe dos furos internos ali do espécime tem uma amplitude bem menor. Aí na imagem superior mal dá para ver ali os furos, né, mas na imagem inferior eu tirei a superfície externa, dei um zoom ali para tirar a superfície externa, e aí a imagem foi normalizada com o máximo daquela região ali, interna ao objeto. Por isso, dá para ver melhor ali na segunda imagem. Então, o objetivo aqui é encontrar essa superfície externa ali. Pode ir para frente. Bom, aqui eu vou dar uma explicada na formulação do problema. Então, naquela imagem superior esquerda ali, a gente tem um transdutor com N elementos, olhando para um cilindro. E a gente quer conhecer a superfície externa do cilindro. Eu representei aquele trajeto DI ali, seria a distância de um determinado elemento, no caso mais da esquerda ali,
até o ponto no cilindro onde vai ocorrer a reflexão na direção do próprio elemento, ou seja, o ponto onde vai ocorrer a reflexão de forma que ele mesmo vai perceber o eco, né? Qualquer outra, claro que ele vai emitir em todas as direções, mas nas outras direções a reflexão vai fazer o eco ir para outras direções, né? Muitas vezes para outros elementos ali que a gente usa também essa informação na reconstrução. Mas quando aquele elemento dispara um pulso, o pulso que ele vai observar depois de refletido, ele refletiu naquele ponto ali, né, que é o ponto de incidência normal na superfície. Então, como é que a gente... A primeira etapa é encontrar essas distâncias entre cada elemento da superfície e... entre cada elemento transdutor e a superfície. Esses DIs aí, né? O I, então, vai até N, que é o número de elementos do transdutor. Isso é baseado no tempo de percurso só na água, né? Sem considerar o que está acontecendo dentro do objeto. Então, a gente pega o pulso lido pelo elemento, ali no lado direito tem um pulso de ultrassom, a gente faz a detecção de envoltória, que é aquele processo ali em que a gente faz uma espécie de demodulação do sinal, né? É como se fosse uma demodulação AM. Então, a gente tem a envoltória do sinal, e eu pego o máximo daquela envoltória e digo, aqui é o instante de tempo referente àquela distância. Então, a distância ali, aquele instante de tempo corresponde à ida e volta, né? Então, metade dele corresponde só à ida. E aí, esse tempo, aí eu uso a distância igual a velocidade vezes tempo, né? A velocidade da água eu conheço, e aí daí eu tiro a distância percorrida. Então, com isso, a gente tira as distâncias entre cada elemento do transdutor e a superfície do objeto inspecionado. Então, naquela imagem mais preta, mais escura ali embaixo, eu tenho uma imagem formada por todos os I-scans. Os I-scans são as linhas de amplitude, né, o I de amplitude, do disparo e leitura de cada elemento, né, cada elemento disparando o pulso e lendo o eco do pulso que ele mesmo disparou. Aí, para cada coluna dessa imagem ali, a gente faz a detecção de envoltório, encontra o máximo e obtém aquela imagem do canto inferior direito ali, que são as distâncias estimadas, finalmente, então, ali já está em termos de distância, em milímetros, né, são as distâncias estimadas entre cada elemento do transdutor e a superfície. Aí, olhando ali no canto superior esquerdo, né, idealmente, cada distância DI, eu vou fazer usar a fórmula de Pitágoras ali, né, cada distância vai ser a distância do elemento até o centro do cilindro, menos o raio. Então, x, y, z, i são as coordenadas do elemento, e x, c, z, c são as coordenadas do centro, né? Então, eu pego essa distância e subtraio o raio. Eu não conheço ainda as coordenadas do centro e nem o raio, né? Isso é o que eu quero estimar. Então, aqui eu estou montando um problema de otimização que vai me levar a essa estimativa. Então, cada distância DI, idealmente, seria igual a essa subtração, né? De forma que um erro eventual que eu tenha na minha medição de distância, eu estou chamando aí de EI, cada medição de distância ele vai ter um erro, e esse erro, então, vai ser a diferença entre esses dois termos ali, porque... Deixa eu ver se eu não errei o sinal aqui. Não, tá certo. Eu estou passando DI ali para o lado direito, né? Então, eu vou ter a distância do elemento ao centro, menos o raio, menos o DI, isso vai ser o erro, né? Idealmente, o erro deveria ser 0. Então, eu faço um somatório de todos esses erros, né, para cada conjunto de dados que eu tenho, e isso que deveria ser 0, eu tenho que achar, então, quais são os valores de XC, ZC e R, né, as coordenadas do centro e o raio, que eu vou botar nesse conjunto de equações ali, de forma a minimizar essa função custo ali, φ de XC, ZC, R, né.
Então, a estimativa que eu tenho de coordenadas do centro e de raio, né, no meu problema de otimização aqui, são esses 3 parâmetros, né, que minimizam essa função custo φ aí, né, que idealmente ela seria 0, se não tivesse erro. Se eu fizesse uma estimativa totalmente livre de ruído e de qualquer erro, ali no meu processo de tomada de envoltório e medida das distâncias, eu iria obter 0, e existiria um conjunto de parâmetros que resultaria 0 para essa função φ aí. Mas como a gente assume que existe erro, né, eu vou encontrar o mínimo dessa função custo ali, que é uma função custo de mínimos quadrados, né? Então eu faço a estimativa por mínimos quadrados, ali least squares estimate, então eu quero x, c, z, c e r que minimizam o φ. Assim a gente obtém a estimativa da função da superfície cilíndrica, né? Aí no próximo slide é um processo parecido, pode passar aí já, Thiago. Um processo parecido, mas para a superfície plana, que foi o segundo caso aí tratado. Os 2 tipos de estimação paramétrica que a gente faz é para a superfície cilíndrica e para a superfície plana. Aqui a medida das distâncias funciona da mesma forma, né? Mas nesse caso aqui, eu quero estimar, lá eu estimei coordenadas do centro e raio. Aqui eu quero estimar quais são os parâmetros A e B, né? Os coeficientes linear e angular da reta que forma a superfície. Então, as distâncias DI ali, elas vão vir de uma medida de distância do ponto à reta, né? Então, primeiro eu calculo a distância ali com base nos tempos de percurso. De novo, eu vou estar calculando a distância entre cada elemento e o ponto da superfície onde a reflexão é perpendicular, né, 90 graus. Aí eu obtenho os DIs. E aí, os erros lá são... ou seja, idealmente, o DI deveria ser a distância do ponto à reta, né? Eu vou ter, para qualquer reta AB, que eu defina aí que vai ser a minha superfície, eu teria a distância entre essa reta AB e o ponto ali do centro do elemento igual ao DI, né? Mas, para um caso não ideal, existe um erro, então, e cada um desses erros vai ser a diferença entre esse DI estimado dos dados e a reta para aquele conjunto de parâmetros AB candidatos, né, a serem a solução do problema. Aí eu monto de novo uma função custo, que é a soma dos quadrados dos erros, né? Então, de novo, o problema é um problema de mínimos quadrados. E aí, a solução, né, a reta estimada, os parâmetros estimados são os parâmetros que minimizam aquela função custo ali. Ou seja, são os parâmetros que melhor explicam aquelas distâncias DI estimadas ali a partir dos dados, né? Então, o par AB, que der o menor valor para a função custo, vai ser escolhido como estimativa dos parâmetros da reta. Então, são esses 2 tipos de estimação paramétrica, né? No caso cilíndrico, coordenadas do centro e raio, e aqui no caso plano, os 2 coeficientes da reta que formam a superfície. Aí, pode passar, por favor, Thiago. E esse problema é um problema não linear, né? Então a gente tem que usar um algoritmo de otimização não linear. Quando o problema é composto por poucos parâmetros, assim, com relação à quantidade de dados, o algoritmo de Newton-Raphson geralmente é a escolha mais natural, assim, porque ele tem uma convergência boa, é bem rápido. E eu procurei deixar ali na toolbox do projeto esse algoritmo bem transparente, de forma que você passa para ele um ponteiro para a função custo, é o que eu estou fazendo naquelas linhas de código ali, né? Eu passo um θ inicial, que é a estimativa inicial, essa linha está antes do ponteiro, né? Mas ali, aquele Newton Result recebe o resultado do Newton Search, né? Newton Search vai ser o algoritmo Newton-Raphson, e o que eu passo para ele é um ponteiro para a definição da função custo e a estimativa inicial. E aí eu procurei deixar o mais transparente possível isso para poder ser usado depois em outros problemas.
e aí ele retorna o conjunto de parâmetros estimados ali, com a mesma dimensão da quantidade de parâmetros iniciais, né? E essa interface que eu quis deixar transparente, eu acho que passou no teste de transparência aí, porque o Thiago aí usou daí nos problemas que ele formulou, ele chamou essa função usou ela como caixa preta mesmo, ele não se preocupou com o algoritmo de estimativa aí, né, com o algoritmo, o solver, né, o algoritmo de solução. Então ele só se preocupou com a formulação do problema de otimização, e aí o algoritmo resolveu o problema. Até a Tatiana, que é uma doutoranda do projeto, eu sugeri para ela utilizar, logo em seguida, aí, quando ela formular o problema de estimativa de rugosidade e de alguns outros parâmetros do meio, a sugestão é ela tentar usar esse algoritmo aí, passar a função custo que ela vai formular, passar uma estimativa razoável estimativa inicial razoável e ver se o algoritmo vai responder com uma estimativa correta, né, uma estimativa boa, com um erro pequeno. Então, pode passar aí, Thiago. E só dando uma revisada aqui no que o algoritmo de Newton-Raphson faz, né, ele vai dando passos na direção que minimiza o gradiente, né. Então, quando a gente chega na solução de erro mínimo, o gradiente do erro lá vai ser zero, né? A derivada na direção de todos os parâmetros vai ser zero. Então ele calcula esse vetor de gradiente ali, que é o vetor das derivadas parciais com relação a cada um dos parâmetros, e daí eu deixei genérico ali para n parâmetros, e ele ajusta essa direção e o tamanho do passo usando a hessiana, né? O inverso da hessiana, né? A hessiana é essa matriz ali das derivadas, essa é uma aproximação linear, né, em cada ponto do espaço de parâmetros da função custo. Então, são derivadas parciais, né, em cada elemento da hessiana ali vai ter derivadas parciais com relação a 2 parâmetros, né? Então, por isso ela é uma matriz n por m, né, sendo m o número de parâmetros. Então, a cada iteração, o algoritmo calcula a hessiana, aí multiplica o inverso da hessiana pelo gradiente. Tudo isso é feito por diferenças finitas, então o algoritmo não conhece o problema, né, ele não conhece a física do problema que ele está tratando, então ele não faz nenhuma solução analítica para os gradientes ou para a hessiana, é tudo por diferenças finitas mesmo, ele tem só um ponteiro para a função custo, ele vai dando pequenos deslocamentos ali, pequenos incrementos nos valores dos parâmetros e vai calculando esses gradientes ali, vai calculando os gradientes e a hessiana para ir dando os passos ali. E aí quando chega num ponto onde o gradiente é suficientemente pequeno, né, menor do que um parâmetro de tolerância, que até pode ser passado como parâmetro opcional ali para o algoritmo, mas se eu não me engano eu deixei 10 a menos 7 ali, aí ele decide que convergiu e devolve aquela resposta ali na késima iteração. Então ali está, o K ali está denotando iteração. Eu inverti aí, né? O vetor K mais 1 recebe o vetor K. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou com a apresentação aberta aqui. Então, não, tem que mexer no. Eu fiz no Code Cogs lá, tudo bem, depois eu arrumo aí. Beleza, vamos voltar aí. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Bom, eu falei da formulação em 2D, né? E o Thiago agora vai falar da formulação em 3D. E a formulação em 3D, ela se torna útil agora que a gente comprou esse transdutor ali de cima, que ele é composto de dois transdutores lineares de 64 elementos. Então, quando a gente tem um transdutor linear só, a gente tem a posição dos transdutores variando num único eixo, né? Então, a gente só consegue
fazer estimativas em 2 dimensões. Como aqui a gente vai ter 2 transdutores, a gente bota eles lado a lado, igual nesse diagrama embaixo ali, e então existe uma variação espacial ali num eixo novo, né? Que é o que a gente chama de eixo Y ali, né? Então, o eixo X seria o eixo tradicional ali de variação da posição dos elementos do transdutor, e o eixo Y ali seria perpendicular a esse eixo no plano da superfície, né? Com isso já é possível fazer estimativas em 3 dimensões e reconstruções de imagens em 3 dimensões também. Tem pouca variação, né? Pouca diversidade espacial ali no eixo Y, né? Só tem 2 posições no eixo Y, e ainda os elementos são bem grandes no eixo Y, comparado com o tamanho deles no eixo X, quer dizer que eles vão... A posição do centro deles não reflete tão bem a posição do elemento como um todo, né? Mas já dá para fazer algumas estimativas, e o Thiago vai mostrar uns resultados ali, mas a gente espera resultados melhores e mais sofisticados, e reconstruções em 3D mais sofisticadas com esse transdutor que a gente pretende comprar agora, que até já foi alocada verba para isso, já tinha sido disparada a compra, mas por causa de uma restrição aí do Ministério da Economia com relação à importação de produtos para pesquisa em universidades, a gente teve que pausar essa compra e esperar ver se o Ministério vai rever essa decisão, ou talvez esperar para o ano que vem a compra, caso o projeto se estenda no ano que vem. Então, graças ao governo federal, a gente não comprou ainda esse transdutor, mas a compra deve acontecer aí em breve. Ele é um transdutor de 127 elementos dispostos em anéis ali em torno do centro. Então ele tem bastante diversidade espacial nos 2 eixos ali, no eixo X e no Y da face do transdutor. Então a gente espera com ele resultados melhores para reconstruções em 3D. Embora o tamanho dele, né, ele é 30 milímetros, ele seja menor do que o transdutor linear ali, que tem 40 e poucos milímetros, né? Então tem uma diversidade espacial, mas no espaço menor também. Mas ele tem... para reconstruções com resolução maior, com certeza ele vai trazer bem mais ganhos aí. Então são esses 2 casos aí que o Thiago testou lá no CIVA, né, em 3D. Então eu passo a palavra aí para o Thiago Khalid. Ok. Consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Ok. Então vamos lá para o caso tridimensional, né? Eu coloquei esse slide aqui para ficar um pouco claro, porque vai começar a entrar alguns parâmetros a mais, e aí, para não ficar muito confuso, eu fiz quase que um resumo aqui. Basicamente, qual é o caso? Vamos supor que a gente tenha um transdutor aqui matricial meio que retangular, né? O formato dele não vai importar, porque o algoritmo todo ele é baseado para qualquer tipo de geometria de transdutor. O que a gente vai ter assim de dados? A gente vai ter basicamente aquele DI, que é o pico da envoltório, que o passarinho comentou, que é a distância entre o elemento de transdutor e a superfície, no caso a distância normal, né? E a gente vai ter a posição de cada transdutor, as coordenadas x, y e z, né? Que estão denotadas por essa nomenclatura aqui, né? E o que a gente vai querer é basicamente encontrar esse plano que vai descrever da melhor maneira possível essa distribuição de pontos, né? Ou seja, a gente vai ter que encontrar os parâmetros A, B e C dessa equação do plano. Z igual a AX mais BY mais C. De que forma foi feito isso? Mais uma vez, bem parecido com o caso 2D. A única diferença agora vai ser que essa distância entre o ponto do transdutor e o plano, ela pode ser calculada para um plano genérico ABC, ela pode ser calculada desta maneira aqui. Ou seja, essa daqui seria uma distância calculada entre um plano que a gente quer descobrir, que a gente não sabe, os parâmetros A, B e C, e as coordenadas do transdutor, que a gente sabe, xi, yi e zi. E aí, como o passarinho falou, a distância entre o transdutor e o plano, idealmente deveria, e o pico da envoltória, né, deveria ser, essa subtração deveria ser igual a zero, elas deveriam ser iguais, mas não é o que acontece, né?
Então, eu tentei colocar aqui em vermelho o DI, como se fosse para um ponto experimental em preto aqui, e esse tracejado para representar como se fosse uma diferença, né? Entre o ponto experimental e o plano que a gente está tentando obter. Então, então vai haver essa diferença, né? E esse erro é denotado por E subíndice I, né? E basicamente a gente vai definir a função custo da mesma maneira que foi definida em bidimensional, né? No entanto, a função custo vai ser uma função de A, B e C, onde A, B e C são os parâmetros do plano, né? E a gente vai resolver da mesma maneira. A, B e C sendo... A gente vai resolver da mesma maneira, né? Por Newton-Raphson, e enfim, da mesma maneira que foi resolvida no caso bidimensional. E só notando uma coisa em relação a esse caso, que são as estimativas iniciais do Newton-Raphson, né? Como é que foram feitas? Para esse caso, foi basicamente considerado um plano. No caso, esse plano aqui que está ilustrado, ele está, eu não sei se dá para ficar claro, mas ele está um pouquinho torto, né? Ele foi um pouco rotacionado em torno do eixo Y. Mas ele, para a estimativa inicial, é considerado um plano sem rotação alguma, ou seja, ele paralelo ao plano do transdutor, e que o deslocamento do plano no eixo Z é igual à média dos pontos, da altura dos pontos, né? Ok. Essa daqui foi a formatação para o caso plano com transdutores 3D, né? Agora, para o caso do cilindro, é um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente vai ter as mesmas informações de entrada, digamos assim, só que agora é um pouco mais difícil definir um plano ou um cilindro no R3, né? Para 3 dimensões. A maneira com que a gente vai fazer isso não é bem lidando com o cilindro, mas é lidando com uma reta que passa pelo centro do cilindro, ou seja, como se fosse uma superposição dos centros, daquele XC e ZC do passarinho, ou seja, essa reta passa exatamente sobre o centro do cilindro e o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância entre o elemento de transdutor e essa reta. Ela vai ter que ser, essa distância, né, em tese, vai ter que ser igual a esse DI, o pico da envoltória, mais um raio que a gente não conhece, né? E como é que a gente vai definir essa reta? De novo, tem várias formas de você definir retas em 3 dimensões, né? Mas uma das maneiras que a gente vai usar é definindo a reta que passa por 2 pontos, o ponto C1 e o C2. Ou seja, eles vão ter três coordenadas, cada um, ou seja, 6 parâmetros, e a gente não sabe também o parâmetro do raio, né? Ou seja, seriam 7 parâmetros. Beleza. Então, mais uma vez, a gente define o erro como sendo a distância entre o elemento de transdutor e essa reta no centro do cilindro, ela vai ter que ser igual a o DI mais o raio que a gente não conhece, né? Ô, Thiago, Oi. no eixo Y ali, esses centros ficaram, o plano em que eles estão está determinado, né? O plano, sim. Eu vou comentar isso. Ah, tá. Uma coisa importante. Para a gente conseguir, de certa forma, ajudar um pouco, simplificar um pouco, a gente basicamente determinou de forma, qual é o nome? Arbitrariamente, a gente determinou que esses pontos C1 e C2, eles devem pertencer a um plano, como se fosse o plano y igual a menos A e y igual a mais A. Ou seja, basicamente, esse C1 ele vai poder ser qualquer ponto pertencente a esse plano y igual a A, e esse C2 igual a y igual a menos A, mesmo esquema. Ou seja, a única forma, o único caso em que você não vai poder achar uma solução seria o caso em que você houvesse um cilindro exatamente, digamos, na horizontal aqui, né? Ou seja, em que o centro do cilindro fosse pertencente a esse plano x igual a 0, né? Ou seja, basicamente é isso. Os pontos, eles podem assumir qualquer valor que pertença a esse plano menos A, no caso do C2,
E o C1, qualquer ponto que pertence a esse plano y igual a A, né? Beleza. Em relação à resolução, é a mesma maneira, ou seja, a gente vai estar querendo, na verdade, encontrar as coordenadas xi e zi do ponto C1 e x2, z2 do ponto C2 e um raio que descreva bem essa situação, né? E a gente vai resolver da mesma maneira com que foi feita no caso bidimensional, né? Ok. Como o passarinho falou, as simulações foram feitas todas no Siva, né? Siva 2017. Ok. Então, as simulações, a gente pode basicamente dividir elas em 3 grandes categorias. Seriam as simulações que foram feitas com transdutor linear, as simulações que foram feitas com transdutor roteta e as simulações que foram feitas com esse transdutor matricial que a gente chama de 2x64, né? E aí, o que acontece em cada conjunto de simulações para cada tipo de transdutor? A gente aplica rotações. Basicamente, vamos lá. No caso do transdutor linear, a gente vai começar ele sem rotação alguma e vai começar a rotacionar em torno do eixo Y, seguindo a regra da mão direita, ou seja, com o polegar no eixo Y, a rotação positiva vai se dar fechando os dedos, né, no sentido que fechar os dedos. E aí, eu só tentei ilustrar aqui o que seria o valor de DI nesse caso, né? Nesse caso, o DI, ele não vai ser essa reta quase que, eu não sei como explicar, mas uma projeção. Ele vai ser essa reta em vermelho. Esse valor vai ser o DI, né? Aproximado, claro. Então, o que você pode perguntar, o que digamos, pelo menos eu pensei assim intuitivamente na primeira vez que eu tive contato com isso era, ok, então o que vai acontecer se eu rotacionar ele em torno do eixo X? Ele vai começar a ver um plano mais distante? E na verdade não. O que vai acontecer é o seguinte, como essa distância vai ser a distância normal à superfície, se você começar a fazer rotações em torno do eixo X, em tese, pelo menos para identificação da superfície, não vai ter nenhuma diferença no DI. Ele vai ser o mesmo valor. E aí, a mesma analogia é feita com o caso do cilindro. Ou seja, mais uma vez, o que eu pensava quando eu estava começando a entrar no projeto, nessa área, que se você começasse a entortar, digamos, o transdutor em torno do eixo X, você ia começar a ver como se fosse, em vez de um círculo, você ia começar a ver uma elipse e essa elipse ia se estendendo, como se fosse uma seção desse cilindro. Mas na verdade não. Por essa mesma razão, vai ser, né, resultados semelhantes. Oi? Acho que você tem que definir um eixo de rotação, né? Que se rotacionar no zero no transdutor, ele vai aumentar a distância, mas se rotacionar com zero na superfície, a distância não muda, né? Peraí, né? Não é isso? Rotacionar o zero? Como assim? Não. O teu eixo de rotação, essa tua Uhum. afirmação que não muda é se o eixo de rotação estiver na superfície, aí a distância não vai mudar. Mas se o eixo de rotação estiver no transdutor, aí muda. Não tem como não mudar a distância. Não, então, isso que é contra-intuitivo, mas não muda, porque Mas o... pega o caso limite, pega um caso assim num ângulo perto de 90 graus. Uhum. Se o eixo de rotação estiver no transdutor, a distância vai aumentar. Não, a distância do feixe que sai normal ao transdutor, né? Hum, Mas esse feixe nessa direção não é usado na estimativa de superfície porque você não recebe eco desse feixe. O tá, transdutor recebe o eco do que a- incidiu perpendicularmente na superfície. sim. Não é que a figura aí tá meio misleading, né? Teria que ter Ah, sim, a desenhado figura está aí mostrando, é a figura do Siva ali que mostra o feixe Uhum. saindo, né? Por isso que eu tinha tentado desenhar aqui o DI. É que eu não consegui. Minha geometria, meu senso geométrico não deu para ser tão aguçado, mas era para ter feito um DI meio que caindo assim, né? Tá, Mas tá bom, aí, entendi. ok. Aí vem basicamente
No caso linear, então, só foram feitas essas rotações em torno do Y, porque rotações em torno do X, em tese, não iriam causar muitas diferenças para o caso da identificação de superfície. Então, a rotação em torno do Y, ela vai ser identificada como se fosse um deslocamento do centro do transdutor, esse deslocamento azul. Então, as simulações foram feitas para o caso plano, né, com rotações em torno do eixo Y, e para o caso do cilindro, também em torno do eixo Y, só que também para um cilindro de 30 milímetros de raio, 50 milímetros de raio e 70 milímetros de raio. E aqui eu tentei desenhar a vista frontal do que está acontecendo, né? Para o caso dos transdutores 3D, né, digamos matriciais, aqui vai estar acontecendo a mesma coisa, só que agora ele sim vai identificar, né, essa rotação, porque vai ter uma diferença na altura, né, entre o caso sem rotação e com rotação, né? Então, rotações em torno do eixo X vão ser identificadas, em torno do eixo Y também vão poder ser identificadas, e aí a gente vai fazer um conjunto de rotações em torno do eixo X e do eixo Y, com a mesma quantidade de com o mesmo grau de rotação, digamos assim. Então ele vai ficar meio que na diagonal esse eixo, eu não sei. Ok. Por caso, então ele foi feito para o plano, para esse tipo de transdutor, 2 vezes 64. E ele também vai ser feito para o caso do cilindro com esse 2 vezes 64. Seguindo a mesma lógica. Um raio de 30 milímetros, 50 milímetros e 70 milímetros. Também com rotações em torno do eixo X, em torno do eixo Y. E rotações conjuntas, né? Então, agora, para o caso do Roteta, vai ser exatamente os mesmos casos, né? Para a mesma situação, né? A mesma situação. Então, vai ter essa rotação em torno de X, do eixo Y, em torno dos dois ao mesmo tempo, né? Então, agora vamos um pouco para os resultados. Em relação ao transdutor linear no plano. Aqui na esquerda, eu tentei representar o caso que eu estou lidando, né? E na direita, eu fiz. Aqui eu não coloquei a fórmula, né? Mas eu fiz uma estimação, com base nos parâmetros que ele obtém, da rotação que ele está identificando nessa reta, né? Porque a gente obtém os parâmetros da reta, né? Então vocês podem ver que, digamos assim, aqui vai ser para os pontos nominais, ou seja, eu simulei para uma rotação de 0, 2, 6, 10, 12 e 15 graus, e o algoritmo ele consegue estimar de uma forma muito boa, eu diria, justamente esse ângulo em que está havendo uma rotação. Ou seja, a diferença, né, entre o ângulo calculado e o ângulo simulado, esperado, ela é bem pequena, como essa figura aqui, esse gráfico abaixo mostra, né? Para o caso para o transitor Roteta, também na superfície cilíndrica, aqui agora eu vou ter que inserir a estimação da rotação nos dois eixos, né? Porque ele justamente ele vai ser sensível, ele vai conseguir identificar isso. Então, de novo, ele consegue estimar muito bem a rotação, o erro ele fica muito pequeno, né? Eu diria. O maior erro está na casa do menos 0,05 em torno do eixo X, né? Ou seja, aqui eu estou variando o eixo X, eu estou tornando cada vez mais torto em relação ao eixo X o transdutor, e cada ponto, justamente, eu acho que tá dando para entender, né? E em torno do eixo X não está havendo rotação nenhuma, né? Então, ele também está estimando que não há rotação. Qual que errou menos, o Roteta ou o 2,64? Eu Não, diria... você ainda tá no linear e no Roteta. Aham. Mas é logo o próximo. Ah, não. Mas eu tenho como fazer essa comparação. Quer que eu faça aqui logo? Não, pode ser depois. Ok. Então, para o caso da rotação em torno do outro eixo, também ele vai estar estimando, ele vai estar dando boas estimativas, eu diria, né? Está em torno de 0,08, menos
o maior erro está em torno de menos 0,08. E esses são basicamente os resultados, né? Também aqui, bem pequeno, visto que o eixo Y está multiplicado por 10 a menos 7, né? Então, são boas estimativas. Aí, para esse caso aqui em que houve rotação com mesmo ângulo em torno dos dois eixos, ocorre que aqui você começa a ter um pouco mais de erro, mas mesmo assim eu diria que está bem interessante a rotação, ou a estimação, né? Tanto que para pequenos ângulos de rotação, ela ainda é muito pequena e no caso, digamos assim, no caso de maior rotação em torno dos dois eixos, que seria 15 graus, você tem um erro de mais ou menos 0,25 graus para o eixo Y, para a rotação estimada em torno do eixo Y, e algo em torno de menos 0,12 para o eixo X, né, de erro. E agora seria para o caso do transdutor 2 vezes 64. Né? Aqui dá para fazer a comparação. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, se a gente for ver, o gráfico ele está seguindo a mesma lógica, mas vamos pegar, eu diria que o erro maior ocorre em 12 graus, né? Que seria menos 1 grau de erro. Então, só vendo assim, já dá para ver que o Roteta, ele, de modo geral, ele consegue acertar melhor, pelo menos em relação ao eixo X. Deixa eu fazer a comparação aqui, ó. Os erros, no caso em que houve rotação apenas no eixo X, né? Os erros estimados, eles ficam na casa de menos 0,05 graus, enquanto que nesse caso aqui, o maior em módulo, né, seria algo próximo de 1 grau de diferença, né? Então, acho que o Roteta aqui, pelo menos nesse caso, ele se saiu melhor, né? Ah, legal. Se a gente passar também para os próximos casos, aqui. Interessante, não tinha notado isso. Por exemplo, o 2 vezes 64, quando você faz uma rotação em torno do eixo Y, em que você tem a distribuição mais densa, assim, né, de transdutores, aqui o erro, ele já se equipara para o caso linear lá, sabe? Ou seja, ele fica bem pequeno, o erro, em relação aos dois eixos, na verdade. Então, ele se equipara quase ao caso linear. E se você fizer uma rotação conjunta, né, ou seja, mesmo ângulo, mesma quantidade de rotação para os dois eixos, você vê que dá para ver que também ele estima com certo erro, né? Ou seja, digamos, o maior erro, eu diria que seria para 15 graus de rotação, um erro de aproximadamente 0,55 graus, mas mesmo assim ele consegue lidar bem com a situação. Para o caso, passando agora para as simulações do cilindro, né? Ou seja, usando os transdutores para identificar cilindros, primeiro a gente usa o transdutor linear. Não ficou muito claro que é o linear, mas é o linear, né? O linear. E aqui, basicamente, eu coloquei o caso de todos os raios, a simulação de todos os raios plotadas em conjunto, né? Ou seja, o que significa? Em vermelho é a reta y igual a x, ou seja, seria os ângulos que deveriam ser... Ou seja, se você tivesse simulado 2 graus, você deveria identificar 2 graus, o algoritmo deveria ter identificado 2 graus. E em cor azul, né, seria o caso para R igual a 30 milímetros, qual é a rotação que ele conseguiu identificar, né? Para R igual, em laranjinha, para R igual a 50 milímetros de raio, e por fim, em verde, para R igual a 70 milímetros, né, de raio. E aí esses foram os resultados. Você vê que também dá para ver que foram bem pequenos os erros. E, ok, esse daqui foi para o caso 2D, para o cilindro. Ou seja, só houve rotação em torno do eixo Y. Porque, como foi comentado, rotações em torno do eixo X, elas não conseguiriam ser identificadas por esse
algoritmo, né? Agora, para o caso do transdutor roteta, né? Para os transdutores matriciais. Aqui, havendo rotação em torno do eixo X, aí sim você consegue identificar rotações. Então, nesse caso, não houve rotação nenhuma em torno do eixo Y. Em torno do eixo X começou a ser entortado o transdutor. Então, dá para ver que foram boas as estimativas. Ou seja, eles ficam bem próximos do que deveria ser, né? Um erro bem pequeno em ambos os eixos, né? Ou seja, a rotação em torno do eixo X, o erro associado é bem pequeno, algo em torno de 0,20, o máximo. E em torno do eixo Y, menor ainda, né? São valores multiplicados a 10 elevado a menos 6, esses valores. Né? Então, algo bem próximo do que deveria ser. Se você faz agora uma rotação, ou seja, aqui seria uma visão quase isométrica, né? Mas agora uma visão frontal, puxa, a figura não ficou legal, ficou meio fosca, né? Mas dá para ver. Se você começar a fazer essa rotação em torno do eixo Y, ou seja, como se fosse no referencial do transdutor, como se fosse deslocar esse cilindro, assim, o centro desse cilindro para a esquerda, nesse caso, né? De novo, ele consegue identificar muito bem, sabe? Nesse caso, ficou meio fosco, mas vai dar para ver depois melhor. Os erros, eles também ficam bem pequenos. Aqui tem escala logarítmica, então, por esse plot aqui em cima, dá para ver um pouco melhor, né? Eles ficam um pouco mais dispersos do que nesse caso, para rotações em torno do eixo X, mas ainda diria que se aproximam bem do valor esperado. Agora, se você fizer em conjunto, ou seja, rotações em torno do eixo Y e em torno do eixo X, essa figura eu tentei ilustrar essa geometria, não sei se ficou tão bom, mas agora você começa a ter um erro mais significativo. Em torno do eixo X, as rotações estimadas ficam bem próximas do esperado. O erro ele fica limitado ao máximo de 0,3 graus, né? Enquanto que no eixo Y, aí você já tem um erro que começa a ficar um pouco mais significativo, que seria algo menos 1 grau de diferença, né? Beleza. Agora, no caso desse transdutor, ou seja, realizando os mesmos ensaios para o transdutor 2x64. De novo, você tem esse caso aqui, se vocês forem se recordar, nesse caso daqui, dá para ver que os erros, no caso quando a gente estimou com o Roteta, os erros foram bem menores, 0,15, digamos, um pouco maior do que 0,20, o máximo, digamos assim. Enquanto que nesse caso, está algo em torno de 0,3, mais do que 0,2, 0,20, né? Então você já tem um erro. Aqui não está tão significativo, mas você já tem uma diferença maior de erros. Mesma coisa no eixo Y. Ou seja, rotações que você deveria ter identificado como sendo igual a zero, né? Você tem um valor para elas. Ou seja, você tem um valor que não nulo, né? Quando você começa a entortar, ou seja, rotacionar o transdutor em torno do eixo Y, é a mesma situação, né? Você vai ter estimado as rotações, ou seja, mas elas vão ser bem pequenas, está tudo multiplicado a 10 a menos 12, em torno do eixo X, né? Enquanto que em torno do eixo Y ele consegue estimar algo também com erro associado, consegue estimar alguma coisa. E por fim, rotacionando o transdutor em torno dos dois eixos ao mesmo tempo, né? O eixo X e o Y, ou seja, ele ficando um pouco meio que na diagonal, dá para ver que o algoritmo consegue lidar bem aqui no início, digamos, para 10 graus abaixo de 10 graus de rotação, mas quando você começa a passar para 12, 15 graus de rotação nominal, aí ele começa a dar um erro maior, ou seja,
vamos supor, no caso limite, para um raio de 70 milímetros, ele comete um erro aproximado de menos 2 graus, digamos. No caso, para rotação de 15 graus em torno do eixo X e do eixo Y em conjunto. E aqui, no caso, para as rotações estimadas em torno do eixo Y, ele também comete um erro mais ou menos nessa faixa, né? Ok. Aí eu acho que eu vou passar a palavra de novo pro passarinho. Beleza, só concluindo, então. Como próximos passos aí, seria fazer simulação com ruído aditivo, né? Na verdade, para o caso 2D, a gente já testou lá em 2019, tinha uma doutoranda no projeto, mas ela acabou saindo do projeto. Então, acho que tem que refazer os testes, assim, fazer testes mais bem planejados, assim, estruturados, igual o Thiago está fazendo, e que ele fez para medida de ângulo agora, né? Eu acho que tem que fazer com tanto simulado com ruído, onde a gente conhece, né, a priori as posições corretas, como com dados reais, né? Aí comparar com a literatura também é complicado porque esse é um problema pouco abordado, mas tem algumas referências aí, tanto para o 2D como para o 3D, mas é muito mais comum a estimativa não paramétrica, né? Você estimar ponto a ponto a imagem ali, que dá resultados muito bons também. Eu acho que é interessante a gente achar um caso em que seja crucial usar a estimação paramétrica, né? Talvez quando o ponto de entrada está fora da capacidade de estimativa de superfície do transdutor, né? O transdutor consegue imaginar o que tá abaixo dele na água, né? Mas dentro do material ele consegue abrir bem mais o range da imagem por causa das refrações que acontecem ali no material, né? Então, eu acho que seria bom a gente mapear um caso aí em que seja necessário uma estimativa paramétrica, né, com extrapolação, assim, até porque a estimativa não paramétrica, o Hector já usou ali, deu resultados muito legais. Né? E aí publicar, né? Eu listei aí, eu quero fazer uma agendinha aí com os deadlines dos congressos aí para a gente sempre ter em mente aí os próximos para publicar. Eu fui com o Hector no QNDE, né, o Qualitative Non-Destructive Evaluation Conference, que é internacional. A gente foi em 2019, um congresso bem bom, né? E 2 congressos que a gente não foi ainda são esse WCNDT, que é o World Conference NDT, e o International Ultrasound Symposium, que é do I3E. O pessoal do Joaquim, lá de Biomédica, publica bastante nesse iOS. Acho legal a gente ficar de olho nos deadlines aí e submeter alguma coisa. E aqui no Brasil tem o CBA e o SBRT, né? Os 2 que me vieram à mente aí quando eu estava fazendo a apresentação. E aí, se ficar bom, né? Se tiver bastante mérito científico aí, a proposta e os resultados, aí dá para pensar numa revista, né? Transactions on Ultrasound, ali, TUFFC, tem a I3S Sensors e a MDP Sensors também, que tem bastante publicações aí do nosso grupo. Então é isso aí, é continuar o trabalho aí. Foram o quê? Foram 4 meses, né? Desde que você entrou no projeto? Acho que foram. Algo assim, né? Já deu para se inteirar bastante aí, dar uma contribuição, né? Acho que agora é mais fazer testes mais exaustivos, assim, compilar os resultados e achar uns casos aí em que essa técnica seja quente, né? E aí um agradecimento à Petrobras, que é financiadora do projeto, e ao time do Auspex aí. Essa foto é de 2019, né? Metade da equipe já não está mais no projeto, mas estamos caminhando aí. Tem que atualizar a foto, né? Mas tirar mais uma aí. agora tem que pegar aquelas fotos do Google Meet, assim, e atualizar. Isso. Beleza. Bom, parabéns aí pelo trabalho aí. Opa, obrigado.
eu tenho uma sugestão, desculpa, que é a seguinte, o fato de usar a posição do pico é algo que eu fico com uma pulga atrás da orelha, assim, porque pode ser que você erre, né, na detecção por exemplo, que a gente está observando agora lá, que tem uns casos que tem mais de um pico, ou o primeiro pico é maior, enfim. Onde tem a camada de tinta, né? E aí, de repente, até para botar na lista ali dos próximos passos, aí como sugestão, em vez de usar uma norma L2 ali no erro, eu usar uma norma L1, né? Que daí ela não penaliza tanto o outlier, assim, pode ser que seja interessante para esses casos, assim, mais robusto, né? Digamos que tenha um eco lá que você errou totalmente a localização do pico, assim, aí ele não vai puxar A curva para lá. não vai puxar a curva inteira só porque eu quero minimizar aquele erro, ele vai deixar aquele erro lá em cima, então é uma coisa que mais para robustez, assim, que eu penso, né? Mas acho que eu acho que os testes que vocês colocaram ali na sequência são, acho que, de fato, a ordem correta ali, colocar ruído. No caso do Khalid, aí provavelmente o transitor não vai chegar tão logo, então acho que talvez o teste real ter que postergar um pouco e fazer mais simulação, assim. Aí, de repente, quando começar a colocar ruído na simulação, dê para avaliar, ver se uma outra norma, em vez da norma L2, melhore. Daí aí entra naquele outro mundo, né, que vai ter que trocar o método de Newton por um outro método, tem mais um monte de coisa aí que... Mais quantos meses? 4 meses de trabalho? Mais 4 meses de trabalho. Não, mais ou menos, mais uns 6 meses aí, mais ou menos. Mas se fizer a norma L1 com aquela aproximação bem no vértice lá, eu acho que até dá para usar o Newton, né? Faz uma aproximação quadrática, assim, perto da origem. Dá para, em vez de usar o que dá para fazer é usar um outro Pzinho ali, né? Em vez de ser P igual a 2, coloca um P entre 1 e 2. Mas daí, na hora que você deriva ali, esse P desce, né? Aí vai ficar o erro elevado ao P menos 1. E aí, que esse erro elevado a P menos 1, como é que se transporta para... Dá para fazer, mas o que fica, na verdade, deixa eu volta lá, o Khalid. Nos resultados? Não, acho que quando o Passarinho falou do algoritmo de Que? uma próxima. Boa. A próxima interrogante tem as matrizes ali. Aí. Porque φ ali é a função custo, né? Aí aquele vetor ali Então, essa derivada do φ ali, se dentro do φ o erro não está ao quadrado, mas está elevado a algum p, né? Aí esse vetor do gradiente aí que vai mudar, né? Mas acho que dá para fazer, tem opção, não falta aí, né? Dá para testar o mais simples, depois ir melhorando aí na escolha do... Tem o IRLS. Isso aí que o Pipa falou, Thiago, você pode procurar por regressão robusta. Regressão robusta. Regressão com norma L1, né? Que ao invés de mínimos quadrados, daí é mínimos absolutos, né? Você pega
a somatória do valor absoluto dos erros sem elevar ao quadrado. Existem os métodos de otimização específicos para isso. A gente já usou bastante aí também no grupo, aí tem gente que entende aí. Se precisar ajuda também tem. Opa. A Tatiana, acho que mexeu bastante com isso no mestrado. Enfim, todo mundo já mexeu um pouquinho com isso. É o laço, é. Ali, ó. Sim, é o laço. Eu não sei se o laço não é com regularização L1. O ajuste é L1 também no laço? Não sei, boa pergunta. Não, é a regularização, o ajuste é por mínimos quadrados, mas aí sujeito a norma L1 da solução menor do que um... Então é primo do laço, mas não é o laço. É um primo. O Bernardelli levantou a mão. Sim, dá para ouvir? Tá. Eu acho que esse problema aí, ele é um bom candidato para aquele algoritmo Hanzak de regressão, como é que é o nome? Regressão robusta. Porque tem um monte de dados e esses modelos têm poucos parâmetros, né? Então pode ser que só um subset desses parâmetros prestem, e ele é legal para jogar fora os que não prestam. E outra coisa que eu já vou falar é, naqueles gráficos que comparam o ângulo estimado ao ângulo de referência, seria legal usar uma escala igual dos dois eixos, que fica mais fácil de visualizar. Ah, sim. Pois é. Isso. Mas bem notado. Eu tava usando, só que eu lembro que na hora que eu fui plotar, eu esqueci de ter ajeitado. Mas obrigado. Esse Hansak aí que o Bernardelli falou é uma boa. Eu via quando eu estava no meu doutorado, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos lá e a galera fazia processamento de imagem estereoscópica, assim, né, com duas imagens. E aí dos processos, do tipo do processamento lá, era você meio que identificar numa imagem o ponto correlato da outra imagem, assim. Por exemplo, você estimar a profundidade, assim, você tem duas imagens, tem uma imagem estereoscópica, né, duas imagens, você quer estimar a profundidade a partir dessa imagem. Assim. E aí tinha por exemplo, esse ponto nessa imagem corresponde a qual ponto na outra imagem. E aí tem muito caso de oclusão, né? Um olho vê uma coisa, o outro olho não vê a mesma coisa, né? E aí tinha um cara que usava esse Ransack aí para fazer isso. Vou mandar aqui. Mas é uma boa sugestão. Pode ser uma sigla aqui. Ah, tá. Uma sigla. Random Sample Consensus. E aí é interessante dar uma olhada aqui. Eu sei que o pessoal usava lá para esse problema aí que eu falei de... tem um nome isso aí, mas é identificar pontos de duas imagens diferentes, você fala esse ponto nessa imagem equivale a esse ponto nessa outra imagem. E por causa da oclusão, no ponto que uma coisa que aparece, um objeto que aparece numa imagem não aparece em outra, precisa de uma métrica robusta, e senão ele força muito a barra para minimizar ali alguma coisa, e aí acaba errando muito. Então, aquela coisa, você de repente permitir que algum erro seja muito grande, vale a pena, se os outros ficarem bem menores. Mais ou menos que essa é a ideia de grosso modo, acho que da estatística robusta, assim, você permite que um erro exploda, contanto que os outros você consegue diminuir todos, assim. É como se esse cara fosse um outlier, é um ponto que veio muito errado, então você deveria ignorar, mas como é que você faz com que esse método de ignorar seja automático, assim, não é você que vai olhar ali e vai escolher, né, esse agora não usa, esse agora usa, esse agora não usa. Então, essa norma L1 aí, por exemplo, faz isso, esse Hansack também, propostas para fazer isso aí.
Tá anotado, então. Dá uma olhadinha. Legal. Outras perguntas, sugestões, críticas? Giovanni. Só queria saber, vocês, com o Newton Raphson, vocês não tiveram problema de convergência? No começo, sim. Olha, fiz em 2019 essa implementação. Muita coisa não está mais na memória, mas ele tinha... Eu lembro que teve problema do tipo, quando está muito perto da solução, a derivada fica muito pequena. Aí ele vai fazer esse ano ali, inverter esse ano, dá instabilidade, dá um problema de instabilidade numérica ali, né? Ele dá, perto da solução, ele dá um passo muito distante. O Thiago teve problema com isso agora, né? Se a estimativa inicial for exata, aí ele dá um passo muito longe, assim, e não converge. Que aí ele sai da bacia de atração, né? Não, eu pergunto porque no trabalho da Andrea, a gente começou usando o Newton Raphson, e tinha o dela, o que a gente estava tentando estimar? Amplitude, frequência e fase de senoides, né? De componentes harmônicos e interharmônicos. Daí, o que acontecia? Quando a gente tinha lá pela FFT que a gente fazia, pelo número de amostras e tal, a gente tinha um passo lá de 5 Hz, mais ou menos, na frequência. Então, quando o desvio da frequência, a frequência, o erro da frequência dava em torno de 2,5, não tinha o que fizesse convergir o Newton Raphson. Daí nós trocamos para o Liebenberg-McQuarrie e daí funcionou. E é só a diferença que o Liebenberg-McQuarrie é que ele tem uma regularização lá na matriz do jacobiano, não, da hessiana. É uma boa testar. Então pode dar uma testada ali que talvez possa ajudar vocês também. Né? Bom mesmo. Legal. Ele vai evitar daí esse problema de instabilidade aí, de dividir por zero. Porque diz que aqui eu estava até vendo justamente a diferença dos dois aqui, é que é o problema se o J ali for singular. Daí ela vai ficando mal condicionado, o problema ali, daí. Então, com o Liebenberg-McQuarrie, você resolve em parte isso daí. Legal. E eu acho que tem o Liebenberg-McQuarrie direto no Python lá. A gente... a Andrea implementou no MATLAB, mas aí eu migrei para o Python. E eu acho que tem no SciPy tem a implementação dele, já prontinho. Eu acho que vale a pena testar. Mas ele não estou vendo aqui. Eu já vi esse algoritmo, mas eu esqueci. Ele não usa hessiana, ou usa um... Não, ele calcula esse ano do mesmo jeito que o Newton Raphson. Você não precisa ter, ele calcula por diferença finita também. Se você for ler a descrição do Newton Raphson, aí você não vai encontrar o termo hessiano, né? Porque a hessiana é a jacobiana do gradiente, né? Ele vai ver como J lá, como jacobiano. Então, no Liebenberg-McQuarrie é a mesma coisa. Ele calcula, você pode calcular ele analiticamente, essa matriz, se você conhece se as equações forem fáceis ali de derivar, senão você calcula por diferença finita também. É que esses algoritmos aí, antes de serem usados para otimização, assim, né, para achar ponto de mínimo e máximo,
Eles foram concebidos para achar raízes de equações, né? Para achar o zero. Aí, ao invés de minimizar o gradiente, você minimiza o próprio vetor de parâmetros. E aí você usa a jacobiana do vetor de parâmetros. Aí, como a gente quer minimizar o gradiente, aí a gente usa a jacobiana do gradiente, aí usa a hessiana. Aí eu acho que por questões históricas, assim, você não vê os caras falando de hessiana. Mas acaba só calculando o jacobiano, né? Mas depende da fonte, né? Mas eu sempre ouvi falar de hessiana no Newton aí. Acho que depende da fonte que não sei de onde que vocês estão tirando aí, mas tem uns livros aí. Mas até no Wikipedia aqui abri aqui o Newton. Tem esse ano. Tem esse ano. Que tem pelo menos, não sei como é que é o nome aqui, mas o Newton-Raphson, eles chamam o que é para achar zero de raiz, né? Raiz de função, que nem você está falando aí. E aí só Newton, método de Newton seria o de otimização, mas isso também cada um chama de um jeito, assim, não dá para bater o martelo, assim, mas... e aí no artigo aqui da própria Wikipedia do Newton aparece aqui hessiana, o nome hessiana, em outras higher dimensions. Mas o que eu ia falar até é o seguinte, porque o Newton é de segunda ordem, né? Se aproxima assim Você faz aproximações da função custo quadráticas e aí tenta dar um passo para o zero daquela função. Tanto que se você tiver hessiana exata e a tua função custo for quadrática, ele converge em um passo. Esse que é o Chan, né, do Newton. Meio regra, assim, geral, assim, tentar, por exemplo, fugir desses problemas de instabilidade seria usar algo de primeira ordem mesmo, que seria só um gradiente, e aí só ir pro Newton caso precisasse, assim, não, tá muito lento, ou o negócio demora muito para convergir e tal, aí complica um pouco, põe o Newton, porque daí você tem que cuidar de todos esses outros casos de inverter, por exemplo, uma matriz que no gradiente simples não tem, né, inversão nenhuma, né? Então, não sei, acho que vocês já pularam direto pro Newton, né? Vocês não chegaram a fazer nada só com gradiente, né? Para ver se... na verdade foi inspirado na forma que os espanhóis lá propuseram para calcular ponto de entrada. Aí eu implementei para aquele caso e daí resolvi testar para estimativa de parâmetros, né? Entendi. Porque quantos parâmetros tem aí mesmo? São poucos, né? Mesmo no caso 3D, por uma superfície, por um cilindro, você tem o raio, o ângulo, como é que é? No caso 3D, são 1, 2, 3, 4, 5. É pequeno, né, a dimensão do problema, então... Mas assim, parece que é dar um passo atrás, né? Você já tem o Newton implementado e vai fazer o gradiente, mas lembra que aqueles métodos lá que a gente via com momento, que aquelas maneiras de acelerar assim, esses algoritmos de primeira ordem também, então que não tem o problema da hessiana, tem que inverter a hessiana e tal. Você pegar um de primeira ordem que faz aproximações de primeira ordem da função custo e usa daí momento, por exemplo, para acelerar. Então, mas eu não sei se vale a pena, porque você já tem feito, né? Talvez só tratar esse caso da hessiana singular, né? Hoje ele está dando problema quando a estimativa inicial é muito próxima, né? Mas aí dá para resolver isso calculando o critério de erro uma vez antes de começar as iterações, né? Se você já começar com uma estimativa muito boa, aí não faz iteração nenhuma. Pois mas ao longo das iterações ela não vai ficando cada vez melhor?
E aí não poderia dar chegando muito perto da solução, porque você dá um chute inicial muito bom e o algoritmo diverge, aí não pode, né? Se você dá um chute inicial muito bom, o algoritmo tem que convergir rápido, não pode divergir, né? É que quando é muito bom, ele tá num gradiente zero, né? Se ele for exato, né? Isso foi quando é a solução exata, né, Thiago? Eu vi... teve quando foi a solução exata, mas eu acho que teve quando não foi tão exata assim. Quando é próximo. Porque daí fica... Você imagina, quanto melhor o chute inicial, pior o algoritmo. Pior não pode, algoritmo. né? Não pode. Sim. Por isso que eu acho que talvez um gradiente seja suficiente, assim, e foge desses... É tipo o filtro FR e IR, assim. IR é muito melhor, não sei o quê, mas tem um monte de problema que às vezes você quer projetar um mais simples que é garantido, né? Que vai funcionar, não vai ter nenhum problema. Mas enfim, isso aí dá para dar uma pensada aí também. Galera, mais perguntas aí? A gente tem uma reunião, eu e o Lazarete também, que nós precisamos ir daqui a pouco, né? Eu tô meio que na outra reunião junto aqui, Lazarete, mas não tem nada de importante. Sim, também estou ouvindo. Reunião do departamento sobre novos métodos de ensino aí à distância. Mais uma pergunta aí, tipo o congresso, assim, última pergunta. Tem que ser um doutorando aí. Isso, Deixa eu boa! fazer. Mandou bem, Giovanni. Aquela história de usar o raio na estimativa do cilíndrico com 3D. Eu não consegui pegar a motivação lá. A motivação sim, mas eu não entendi o como que você consegue o raio lá. Quando você diz que o Y é menos, ele varia, vamos dizer, se você está vendo duas pontas aí, né? E numa ponta ele é A e na outra ele é menos A. É porque você está estimando que isso vai estar centrado, o centro vai ser... o centro vai ser zero, ou essas duas pontas vão estar equidistantes ao centro do transdutor? Eu acho que em relação ao A, você diz... deixa eu ver. Eu não lembro em que contexto isso surgiu, passarinho. Você se lembra? Tá, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu respondo. Ele vai medir a distância de cada elemento até a superfície, né? Sim. Os parâmetros que ele vai estimar aí, no caso do cilindro, são coordenadas do centro. Não, aí não tem centro, desculpa. Os parâmetros que ele vai estimar são a reta que define o centro do cilindro e o raio. Aí vem a pergunta, como parametrizar essa reta? Poderia ser 3 parâmetros lá da reta no espaço, no R3, né? Mas não, ele fez aí o seguinte, definiu 2 planos ali, equidistantes do centro do transdutor. Então ele definiu arbitrariamente onde é que estão esse plano y igual a A, y igual a menos A. E aí a forma de parametrizar a reta é onde é que essa reta cruza esses 2 planos arbitrários que eu defini. Beleza, aí, Thiago. Aí deu... Tá respondido? Não, para mim tá. Agora tá. Entendi, eu achava... tá. Então eu entendi errado. Desculpe. Então já existe os 2 planos fixos, eu só acho em que ponto a reta toca nesse plano. Isso. Foi uma forma de parametrizar a reta. Tá, ok.
Então tá bom, pessoal. Parabéns aí, Thiagos. Muito legal o trabalho. Parabéns, Thiago. Obrigado. Massa. Valeu, obrigado pela atenção aí, todo mundo. Obrigado. Parabéns. Então, Parabéns, muito boa apresentação. beleza. Galera, então boa semana aí para vocês. Semana que vem, eu não sei direito aqui, mas eu aviso vocês se vai ter ou não, por e-mail daí. Uhum. Beleza. Ô, passarinho. Ok. Falou, Tchau, rapaziada. então. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns aí para os dois, Obrigado. Thiago. E para mim a apresentação foi bem útil para entender o que eu estava usando aí. Ah, legal, espero que em breve dê para plugar ali de forma bem transparente, né? Uhum. Sim.